Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47, trecho muito conhecido por vários de nós. A palavra de Deus diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Senhor, a nossa oração é que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Não há muito mais que nós possamos pedir ou desejar nesse momento, senão pela manifestação da Tua vontade sobre nós, e para que isso não apenas atinja a nossa mente e se transforme em um conceito, mas que atinja a nossa mente e coração, atinja a nossa vida por completo, que essa palavra que por nós, ou sobre nós é depositada e sobre nós é proferida, que essa palavra se torne viva e vivificadora em nós e através de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você imaginasse o seguinte cenário: corrupção, país completamente dividido, partidos políticos que só pensam em se manter no poder, extorsão por parte do governo, impostos altíssimos. No âmbito religioso, você vê líderes de caráter no mínimo duvidoso. E é claro que os seus líderes são, na verdade, uma representação de uma sociedade de modo geral egoísta, uma sociedade individualista, uma sociedade gananciosa, onde cada um tem a si mesmo como eixo central da sua própria vida. Agora imagine numa sociedade como essa, diante de um povo como esse, num país como esse, imagina ver surgir um grupo de pessoas que vive na contramão de tudo isso. Imagina você olhar e perceber ali num grupo gente que se ama, gente que cuida um do outro, gente que abandonou o individualismo em prol da vivência comunitária, gente que abandonou a ganância, que é o senso comum da sociedade, e a avareza, que é tão normal, em prol daquilo que a gente vai chamar de generosidade e vida de partilha. Imagina gente que propõe um jeito novo de ser gente. Gente que encontrou novo sentido na vida e passou a viver à sombra da cruz, fruto da consciência de um Cristo ressurreto. Imagine que impacto um grupo como esse não poderia gerar numa cidade, num estado, num país. Como eu disse, em um país dividido, em um país onde cada um só pensa em si. Imagine o impacto de uma comunidade desse tipo. Eu não estou falando do Brasil em 2017, poderia muito bem ser. Eu estou falando de Israel no primeiro século, e eu estou falando dessa igreja, dessa comunidade primitiva de discípulos de Jesus Cristo que ousaram ser uma resposta para a sociedade e para o mundo. Que quando a gente pensa desde o Gênesis, desde o pecado original, a gente percebe que a essência do pecado como rebeldia contra Deus nada mais é do que essa tentativa da construção de um mundo próprio. Quando Eva ela toma do fruto ali, ela come, e o que a impulsiona a comer é porque a serpente disse que o dia que ela comesse ela se tornaria igual a Deus. O desejo de Eva nada mais é do que ocupar o lugar de Deus. Ela oferece esse fruto para Adão, que também come, ou seja, proposta do mesmo desejo. Em uma palavra a gente chamaria isso de autonomia. Enquanto eu pensava sobre essas coisas, eu lembrei que por muito tempo eu achei que viver longe de Deus era sair por aí cometendo uma série de pecados. Também.
Sabe, vida torta. Você vê alguém assim, o cara está longe de Deus. O que significa estar longe de Deus? É viver daquele jeito que a gente sabe. Mas me parece que uma das características, se não a maior, de um sujeito que vive longe de Deus, é também o sujeito que vive longe do próximo. Autonomia, autossuficiência, desejo de se bastar, desejo de ser Deus. Você pode perceber que quanto mais longe de Deus a gente está, mais longe dos nossos irmãos a gente quer ficar. Talvez para manter as aparências, talvez para ter uma relação superficial, talvez para não aprofundar aquilo, de fato me expor como eu sou e propor ao outro a oportunidade de lidar comigo e de interferir na minha vida e de me exortar e de me confrontar. Então, é interessante pensar que quanto mais longe de Deus eu me torno, mais distante do meu próximo eu também me torno. É importante pensar sobre isso, porque hoje em dia a gente vive uma corrente de pessoas que estão achando que podem viver o evangelho sem a vida comunitária. Não podem. Porque sem comunidade não existe evangelho. Sem o ajuntamento entre os irmãos não existe. E tem gente que fala até de modo poético, pressupondo até uma possível maturidade espiritual, dizendo, não, é que eu não preciso de igreja. Eu já mantenho a minha fé, eu sei que essa coisa de reunir como igreja, como ambiente religioso, não, eu já não preciso disso. Isso daí é para a gente que é infantil na fé. Gente, igreja não é para a gente que é infantil na fé, não. Comunidade, na verdade, só é para a gente que entendeu a importância do Cristo ressurreto no meio de um povo. Aliás, tem que ser muito maduro para viver no meio de um bando de gente diferente como a gente. A gente está andando com diferentes pessoas e essa proposta de autonomia que o pecado traz sobre nós, o remédio para tudo isso é exatamente a vida em comunidade. Porque é em comunidade que o eixo central da minha vida deixa de ser eu mesmo e passa a ser o próximo. Porque, na verdade, é isso que Jesus nos ensinou, que o evangelho nada mais é do que amar a Deus e amar o próximo. Então, de modo até mais breve, ou tentarei ser mais breve do que o normal, eu queria ler esse texto com vocês e eu queria propor 7 características. Eu não sou muito de lista, né? Mas eu sei que o pessoal gosta de lista. Então, 7 características nessa igreja. E o que a gente quer ver aqui é a igreja que nós queremos ser. Ou quem sabe mais do que isso, a igreja que Deus quer que a gente seja. Porque talvez, às vezes, a igreja que a gente quer ser não é a igreja que Deus quer que a gente seja. A gente quer ser um tipo de igreja autônoma, às vezes, de um evangelho à la carte, mas esse texto nos propõe não apenas a igreja que nós deveríamos desejar, mas a igreja que Deus deseja para nós. Então, vamos lá. Atos 2:42, qual é a primeira característica dessa igreja que a gente quer ser? Ou dessa igreja que Deus quer que a gente seja? Uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. Porque em meio a uma sociedade que pensa saber de tudo, ter capacidade de ainda aprender é sinal de humildade. É o contrário dessa autonomia do Gênesis. Primeira maneira para quebrar nosso desejo por autossuficiência, primeira maneira para quebrar essa nossa intenção de querer controlar tudo, de ser autônomo, de se isolar, é se submeter ao senhorio e ao poder da palavra de Deus. Eles se dedicavam, o texto diz, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é isso? É o ensino deixado pelo próprio Cristo, passado agora através dos apóstolos. É a palavra de Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento, que ainda havia de ser construído aqui nessa época e que hoje nós já temos. E o aprendizado, meus irmãos, é talvez a maior das reconstruções na vida humana. Às vezes eu estou estudando a Bíblia com algumas pessoas, grupos de discipulado, aconselhamento, enfim, e aí eu costumo dizer, olha, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar. E pensar dói. Pensar dói. Por que pensar dói? Porque nós temos as nossas próprias verdades. Não é incomum que alguém chegue aqui e fale para mim, Diego, eu pensava totalmente diferente disso aí que a Bíblia está dizendo. Eu falei, mas é isso aí mesmo. O evangelho, antes de nos edificar, primeiro ele tem que desconstruir tudo aquilo que não vem da parte de Deus.
Inclusive, desconstruir algumas coisas que podem ter sido adquiridas como conhecimento dentro de igrejas. Porque estar dentro de uma igreja não significa, infelizmente, essencialmente aprender a palavra de Deus. Você pode estar ouvindo visão de homem, você pode estar ouvindo ideia de ser humano, mas a palavra de Deus é outra coisa. Então, esses irmãos aqui, da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino da palavra de Deus. E por que igreja bíblica é uma igreja que nós precisamos ser e é uma igreja que nós queremos ser? Claro, óbvio, a igreja tem como eixo central a palavra de Deus, mas dentro de uma proposta daquilo que a missão que Deus nos deixou, gente, não existe avivamento na história onde não houvesse também um povo profundamente apaixonado pela palavra de Deus. Quando você vê no Antigo Testamento, Esdras, um homem extremamente usado por Deus, ele abre o livro, ele abre a palavra de Deus, e é dito que ele começa a ler a palavra de Deus quando o sol está nascendo, e está lá o povo, a comunidade de Israel, em pé, ouvindo. E ele começa a ler a palavra de Deus e ele começa a explicar a palavra de Deus. E o texto diz que o sol se põe e o povo continua em pé ouvindo. Que Deus tenha misericórdia de uma igreja que não consegue lidar com a palavra por meia hora sentado num ambiente confortável como esse. Aquele povo não tinha tanto acesso à palavra de Deus. Quando eles ouviram a palavra de Deus sendo lida, explicada, interpretada, aplicada na vida deles, eles ficaram maravilhados. Eles passaram o dia ali debaixo de sol, eles ficaram em pé, eles falaram: meu Deus, isso é maravilhoso demais. Esse tipo de igreja que Deus quer que a gente seja é uma igreja que não apenas se dedica, mas é uma igreja que ama a palavra e que se encanta com a palavra. Existe um risco, que não deveria nem ser um risco, mas existe um risco que eu vejo de modo muito comum, às vezes de cristãos que já estão caminhando com Cristo há um bom tempo e aí perderam o encanto. Essa história eu já conheço, esse livro eu já li, esse versículo eu já sei de cor. A palavra de Deus deve gerar sempre um deslumbramento incrível. É aquilo que o John Wesley chamava da experiência de um coração aquecido. Quando ele lia a palavra de Deus, quando a manifestação da graça de Deus veio sobre ele, coisas incríveis aconteceram através da história por causa da palavra de Deus. Século XVI. Uma igreja completamente corrompida, uma igreja completamente deturpada, uma igreja que havia se afastado da palavra de Deus. Um monge chamado Martinho Lutero, temos estudado a Carta aos Gálatas aos domingos. Um dos comentários em que eu me apoio para interpretar esse texto é o comentário bíblico do Lutero em Gálatas. Martinho Lutero, ali no início do século XVI, enquanto a igreja havia se corrompido e se afastado da palavra de Deus, ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos. E algo gera um impacto profundo na mente e no coração de Lutero, e a partir desse impacto na vida dele, um impacto vai ser gerado no mundo. Ele lê a carta aos Romanos e ele lê o seguinte versículo: o justo viverá pela fé. Aquilo desconstrói tudo que ele havia aprendido. Ele começa a pensar: peraí, então quer dizer que eu não sou justificado pelas obras? Então quer dizer que eu não preciso pagar para Deus me aceitar? Então quer dizer que as indulgências elas não têm propósito algum? Ele começa a repensar tudo aquilo que ele havia aprendido, inclusive num ambiente religioso. E a partir dali, começa aquilo que a gente vai chamar de Reforma Protestante, que esse ano, 31 de outubro, comemora 500 anos. John Wesley, como eu já citei, poderia citar vários outros. John Wesley, completamente impactado pela palavra de Deus, ele entende que essa palavra e esse evangelho não lida apenas com a sua vida e com a sua comunidade de fé, mas ele entende que isso impacta a história, isso impacta a sociedade. Tem alguma coisa? Tem alguma... A luz? Vocês querem desligar? Pode desligar. Fica à vontade. Como é que desliga aquela ali? Não, a gente dá uma pausa, não dá nada não. Ah, tá.
Só puxa da tomada. Aquela ali não, será também? Pronto. Eu estou meio roxo assim, não? Estava atrapalhando a filmagem também, Cosme? Cadê o Cosme? Estava? Não? De boa? Para mim tudo bem. As leis trabalhistas começam a surgir. O fim do trabalho escravo começa a acontecer. Por quê? Porque alguém leu a Bíblia. Porque alguém percebeu que a vida humana tem dignidade diante de Deus. Então a palavra de Deus vai nos transformando por completo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou segunda característica. Não apenas uma igreja bíblica, mas uma igreja que vivencia relacionamentos autênticos, porque eles se dedicavam à comunhão. Gente, nós vivemos numa sociedade profundamente individualista. Profundamente individualista. A gente é capaz de conversar com qualquer pessoa do outro lado do mundo através de uma tela, mas a gente não é capaz mais de olhar no olho de quem está na nossa frente. É uma sociedade que já não dialoga, é uma sociedade que já não pensa nas suas responsabilidades, mas só quer exercer direitos. E isso não está longe da igreja. Eu ouso dizer que isso entrou na igreja. Então, viver em comunhão é sair da minha zona de conforto em prol de partilhar a vida com outros. É o mútuo aprendizado, é a troca. Seja no culto, seja num pequeno grupo, seja numa roda entre amigos e entre irmãos para estudar a palavra de Deus. Eu ouvi um pastor falando outro dia, eu concordo plenamente e até tive a oportunidade, ou o desprazer, quem sabe, de ver isso. Hoje a sociedade está tão doida, o ser humano está tão doido que é o seguinte: você pode ter conversas, essa expressão que o pastor usou e eu gostei, conversa entre dois surdos. Como é que é uma conversa entre dois surdos? E eu não estou falando daquele que não é capaz de ouvir, não, por qualquer problema. Eu estou falando de gente que escuta tudo, mas não ouve nada. Você vê duas pessoas chegando, aí o sujeito A ele começa a falar da sua própria vida, aí o sujeito B está esperando o sujeito A respirar para começar a falar da sua própria vida. Aí, ao invés de um responder o outro, aí o primeiro sujeito ele começa a falar então dos seus desejos, dos seus projetos e dos seus sonhos. Aí o outro sujeito, ao invés de falar alguma coisa sobre aquilo que ele fala dos seus desejos, dos seus projetos e dos seus sonhos. Os dois vão embora, ninguém conversou com ninguém, mas todo mundo sai feliz. Por quê? Porque eles puderam falar de si. Conversa de gente surda. Você já percebeu que às vezes os nossos diálogos, a gente não está ouvindo porque a gente está pensando no que a pessoa está falando. A gente está ouvindo porque a gente não vê a hora dela parar de falar para eu falar o que eu quero. Pô, cara chato, não para de falar. Casamentos estão acabando por causa disso. Porque não existe diálogo. A mulher fala uma coisa, o cara entende outra. Aí o cara fala, a mulher entende outra. Aí cada um fala uma coisa e ninguém entende nada. Acabou, não existe diálogo. Não existe diálogo na família. Pai que não conversa com o filho. Filho que não conversa com o pai. Que vão gerando traumas profundos na vida. Comunhão não é só culto, comunhão é partilhar a vida. E é maravilhoso perceber o filtro do Evangelho naquilo que a gente vai chamar na teologia dos imperativos de mutualidade. O que é isso? O Novo Testamento está repleto desses mandamentos para a vida em comunidade. Por exemplo, amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros em amor. Levem os fardos pesados uns dos outros. Exortem uns aos outros, encorajem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Suportem uns aos outros. E aqui suportar não é no sentido de tolerar. Tem que suportar, né, irmão? Não, é suportar no sentido de dar suporte, de ser base de apoio. Perdoem uns aos outros. Como é que a gente vai fazer isso tudo se a gente não está vivendo juntos? Não se engane. A comunhão ela pode se manifestar aqui, mas ela, para ser verdadeira, tem que estar muito além disso. São relacionamentos qualitativos, relacionamentos significativos, é gastar tempo com gente. E gente também, não apenas, mas gente que tem o mesmo alvo que a gente, que é caminhar para mais perto de Jesus Cristo.
Aí às vezes a gente vai falar, poxa, mas fulano não fez tal coisa, fulano não me ligou, ciclano não foi atrás de mim, fiquei doente, ninguém se importa. Mas é isso mesmo, é porque cada um só está pensando em si, aí cobra do outro aquilo que também não faz. A igreja que Deus quer que a gente seja é uma igreja que vivencia relacionamentos autênticos. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe disso, Jesus sabe disso, por isso os mandamentos. Relacionamentos autênticos são remédio para a alma. É no relacionamento que a gente vai sendo curado. Eu recebi essa semana um aplicativo, um negócio lá, um programinha para celular, eu achei muito interessante. Ele falava o seguinte, baseado em estatísticas, você fazia simulação de relacionamento. E você vai entender o que eu quero dizer. Era um programinha, você tinha um bonequinho e outro bonequinho, uma máquina no meio. Não sei, alguém já viu esse negócio aí, das moedinhas? Não? Parece que é novo. E aí me mandaram lá. Você controla um bonequinho, mas não controla o outro. Tá? E o outro é tipo uma inteligência artificial. Então você tem o seguinte... Você tem a opção de colocar uma moeda e o bonequinho colocar outra moeda. E qual é o desafio? Se você coloca uma moeda, o outro coloca uma moeda, claro que ninguém está vendo, tem que ser, né, ao mesmo tempo. Se os dois colocam cada um uma moeda, cada um ganha 3. O propósito é, com a cooperação, todo mundo ganha. Mas, se você coloca uma moeda e o outro não coloca uma moeda, ele fica com as duas. Então você tem medo de ser trapaceado. E vice-versa. Eu vou resumir bastante porque o caso é extenso, mas ele fala que nos relacionamentos nós seremos feridos, frustrados, trapaceados. Por quê? Porque às vezes você vai lá, coloca uma moedinha, o outro coloca uma moedinha, beleza, todo mundo sai feliz. Mas você tem que fazer isso 5 vezes. Aí já entendeu, né? Aí você coloca outra moedinha, o outro coloca a moedinha, todo mundo sai feliz. Opa, 2ª vez. Só que aí você já começa a se questionar se não está muito bom para ser verdade. Aí você coloca outra moedinha, o cara não coloca, você é trapaceado na 3ª vez. Na 4ª vez, o que você quer fazer? Dá o troco. Só que se nenhum dos dois colocar moedinha nenhuma, ninguém ganha e ainda perde. A gente está vivendo numa sociedade que só quer ganhar. E que tem medo dos relacionamentos, porque tem medo de se frustrar, porque tem medo de se magoar. Gente, a igreja é a resposta de Deus para os medos e para as angústias da alma humana. Porque na igreja de Jesus Cristo não deveria haver espaço para competição, para rivalidade. Olha para como esses homens vivem, esses homens e mulheres e famílias se dedicavam à comunhão. Em terceiro lugar, terceira característica dessa igreja, é uma igreja centrada na cruz. Eles partiam o pão como memorial por aquilo que Jesus Cristo havia feito. O pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue. Não há como ser igreja se nós não estivermos profundamente enraizados na cruz de Cristo. Quarta característica, uma igreja que vive na dependência de Deus, porque eles se dedicavam às orações. Fazer oração não é triunfo, a gente já aprendeu isso. Fazer oração é mostrar que a gente depende de nenhum outro senão do próprio Deus. Fazer oração é mostrar que a gente não se basta. Por que a gente ora? A gente ora porque a gente sabe que a gente não dá conta. A gente clama a Deus quando você vê, e isso não é incomum. Você vê, sei lá, chega uma doença na família. Você pode ter recursos, você pode ter os melhores médicos. Tem hora, meu amigo, que você vai ter que admitir que você não tem para onde é que correr. Você vai ter que admitir que ou é Deus, nosso Pai Celestial, ou você está roubado. Uma igreja que ora, e eu não sei como é a tua vida de oração, mas eu te desafio a isso. Porque uma igreja que ora, uma igreja que permanece de joelhos, é uma igreja que está mostrando a todo momento que depende única e exclusivamente de Deus. E a oração que de fato Jesus nos ensinou não é a oração que clama para si direitos, mas é a oração que reconhece a nossa responsabilidade, porque é a oração que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso que importa. E aí nós nos tornamos, como igreja, agentes do cumprimento da vontade de Deus. A gente não vai tentar fazer com que Deus
faça a nossa vontade. Mas a gente entendeu que porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós nos submetemos à vontade dele, dizendo: venha o teu reino e tua vontade seja feita. E por que assim na terra como nos céus? Porque nos céus ele é soberano. Porque nos céus a sua vontade é feita pelas hordas celestiais. Mas quando a gente diz que a tua vontade seja feita na terra, o que a gente está dizendo é o seguinte: que a tua vontade seja feita através de mim. Que a tua vontade se manifeste aqui, através do teu povo. Então, uma igreja que vive na dependência de Deus. Em quinto lugar, versículos 43 a 45, uma igreja generosa. Uma igreja generosa. O texto diz, e tem gente que tem medo desse texto, mas ele diz que todos estavam cheios de temor. Isso é uma característica importante. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Imagina uma comunidade como essa, o impacto que não haveria de gerar. No primeiro século e aqui, nesse nosso tempo presente também. Nossa sociedade é profundamente egoísta. A nossa sociedade é curvada a um Deus a qual Jesus dá inclusive nome: Mamon. A nossa sociedade mata por causa de Mamon. A nossa sociedade rouba por causa de Mamon. A nossa sociedade engana por causa de Mamon. E antes eu pensava que dinheiro era um ídolo, mas dinheiro é Deus mesmo. E sabe qual é a prova que dinheiro é Deus? É que ele é um Deus que inclusive compra nossos ídolos. Você idolatra o prazer, o dinheiro compra. Você quer bens e posses, o dinheiro compra. A impressão que dá é que o dinheiro compra tudo. Por isso que ele não é só um ídolo. Porque há a possibilidade de vários ídolos. O dinheiro é um Deus que compra qualquer ídolo. Prazer, poder, busca por felicidade. Por isso que o dinheiro para muitos vai se tornar tanto a fonte da nossa segurança quanto a fonte da nossa angústia. Fonte da nossa segurança, por quê? Porque aí de fato vai provar que é um Deus. Por exemplo, uma doença chega. Quem serve a Mamon pensa o seguinte: tenho dinheiro, vou no melhor médico, vou no melhor hospital e vou pagar porque eu tenho dinheiro e dinheiro compra tudo, amigo. Vai se frustrar porque vai perceber que não compra não. Saúde não dá para comprar. Tristeza. Você está profundamente abatido, mas eu tenho dinheiro, então eu compro experiências. É muito triste, às vezes, ver pessoas que na nossa sociedade teria tudo para ser feliz, mas não é. E nem se permite entristecer-se. Por quê? Porque vai comprando uma experiência atrás da outra. Carência relacional. Está fácil, dinheiro compra amigos. Carência afetiva. Também está fácil, dinheiro compra mulher bonita e marido bonitão. Baixa autoestima. Também está fácil, dinheiro compra status. Desejo por controle. Também está fácil, dinheiro compra influência. É difícil competir. Por isso que é uma ilusão. Por isso que Jesus vai dizer que é impossível servir a Deus e servir ao dinheiro. É impossível. Gente assim, inclusive cristãos, não precisa nem orar mais, basta assinar o cheque. Já não tem aquela dificuldade da oração que Jesus ensinou, por exemplo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem pão para o mês inteiro. Tem pão para o ano inteiro, tem pão para os filhos, para os netos. Isso na nossa sociedade é chamado de segurança e felicidade. E é triste porque nenhum mito é visto como um mito por aqueles que vivem nele. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está vivendo o Evangelho, mas a gente está servindo um outro Deus. Não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um outro Deus que tem outro nome, o nome dele é Mamon. E a nossa sociedade profundamente mergulhada nisso tudo. E é importante que nós possamos filtrar a vida pelo Evangelho e admitir alguns pontos cegos da nossa existência. O que esses discípulos de Jesus entenderam?
Os discípulos de Jesus entenderam que não merecem nada daquilo que têm, que é pura graça. Aí o problema já não é mais o quanto você tem ou quanto você não tem, mas o problema é como você se relaciona com aquilo que você tem. Na verdade, os discípulos de Jesus percebem mais, eles percebem que nada é seu, é apenas emprestado. Porque tudo é de Deus. E é colocado nas nossas mãos para que nós façamos o bom uso. E o melhor uso de tudo isso é como Jesus vai dizer em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça. O resto, amigo, o resto é resto. Porque as demais coisas vão sendo acrescentadas. O que a gente vê nessa igreja? A gente vê que quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre um povo, ele tem uma vontade profunda de curar o mundo. Já sentiu essa vontade? Vontade de curar o mundo? Vontade de mudar o mundo? Vontade de ser resposta para o mundo? Vontade de ver gente sendo salva? Aí não tem limites mais para aquilo que a gente vai fazer. Lembre-se, quanto mais distante de Deus eu estou, mais pensando em mim eu fico. Quanto mais perto de Deus eu me torno, mais eu penso nessa mesma humanidade pelo qual Jesus Cristo morreu. É um choque. Eu sei que é. O Evangelho é um choque para todos nós. Uma sexta característica, está lá no versículo 46, é uma igreja missional. O que isso significa? Significa aqui que é uma igreja que compreende que a vivência do Evangelho não tem dia, não tem hora e não tem local marcado, porque aqui diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. É um Evangelho que acontece todo dia, através de todo mundo, em todos os lugares. Por que essa é a igreja que nós queremos ser ou a igreja que Deus quer que a gente seja? Porque essa igreja, em muitos lugares, não existe mais. Porque, quem sabe, a gente reduziu a vivência do Evangelho a um dia na semana por 1h30. Acabou aqui, acabou, vamos tocar a vida, vamos fazer nossos negócios, vamos cuidar do resto, até domingo que vem, valeu. A igreja deve ser o povo, no meio da história, que está apontando para aquilo que Deus está fazendo. É por isso que missão não é acerca de fazer coisas espetaculares, e sim viver a vida do reino no meio do mundo. E por fim, versículo 47. Uma igreja que tem essas 6 características é também uma igreja que é atraente para quem está do lado de fora. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por que essa igreja causou tanto impacto, irmãos? Porque ela vivia na contramão do mundo, vivia na contramão do egoísmo. Os estudiosos vão dizer que naquela época Jerusalém tinha cerca de 60 mil habitantes. 60 mil habitantes, mais ou menos. Primeira pregação, 3 mil se convertem. Segunda pregação, mais 5 mil se convertem. E aí eles continuam pregando, e aí o texto vai dizer que as conversões vão acontecendo aos montes. A igreja que impactou uma cidade inteira. A igreja que impactou o país inteiro. Uma igreja que impactou o mundo inteiro. E mesmo aqueles que não se renderam ao Evangelho, a palavra diz que todos tinham essa igreja em autoestima. Era uma comunidade atraente. O que aconteceu com a igreja de Cristo? Que em muitos lugares ela já não atrai, pelo contrário, ela repele. A igreja que nós queremos ser, ou a igreja que Deus quer que a gente seja, é uma igreja atraente para quem está do lado de fora. É uma igreja simpática a quem está do lado de fora. É como Dietrich Bonhoeffer falou, que uma igreja só é verdadeira se é verdadeira para os de fora. Por isso que a missão é a obra do Espírito Santo, testemunhando de Cristo, através de tudo que a gente faz, palavras, ações, através da nossa vida. E o resultado de tudo isso também no versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Um teólogo chamado Bavinck, ele diz que todo ser humano, em algum momento da sua história, ele faz pelo menos 4 perguntas. São elas: existe algo maior do que eu mesmo?
Qual é a fonte de toda a ordem do mundo? Qual é o sentido da vida? De onde vem a salvação? Não só espiritual, mas a salvação para a maldade, a salvação para os maus, a salvação para a morte, a salvação para as doenças. De onde é que vem um amparo? Existe algo maior que eu, existe fonte da ordem, existe sentido da vida. De onde é que vem a nossa redenção? A igreja é a resposta para tudo isso. Mas apenas quando somos igreja do jeito que Deus quer que a gente seja. Para a igreja ser fiel no seu testemunho, ela precisa, como eu disse, estar arraigada em Jesus Cristo. A minha oração, diante de algo simples aqui, é que a gente possa ser essa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja que vivencia relacionamentos autênticos, uma igreja generosa, uma igreja centrada na cruz, uma igreja que depende de Deus, uma igreja que vive o Evangelho todos os dias, uma igreja que é atraente para quem está do lado de fora. Porque tal como essa igreja em Atos, ela não pôde ser contida, esse tipo de igreja nunca vai poder ser contida. Esse tipo de igreja vai ser uma igreja que vai cumprir a missão de Deus por onde for. E a resposta disso é que não é o que a igreja faz, mas é que o Senhor acrescenta todos os dias, ou seja, Deus vai salvando gente todo dia. Esse é nosso maior desejo, essa é a nossa maior missão. Que o Senhor nos ajude. Já se vão 12 anos. Sabe lá Deus quantos mais Ele tem para nós. Mas que tudo aquilo que a gente fizer possa ser saturado dessas características, as mesmas características que a gente viu em Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Senhor,